consumo de álcool no Brasil causa em média 12 mortes por hora. Minha gente, olha, esse negócio de álcool é complicado. A galera diz, não, tomo só umazinha e tal, e pá, mas daqui a pouco tá alcoólatra. Eu vou repetir a informação. O consumo de álcool no Brasil causa em média 12 mortes por hora. Alô, Julierme, alô, Jairo, alô, Bruno, alô, Isaac, alô, Iago, o Mudo também. Olha, a repórter Juliana Santos está chegando com as informações. Juliana, um dado alarmante, né? Mesmo até para essa turma que diz, só tomo uma de leve, uma cervejinha no fim de semana. Exatamente, Mário, um número alarmante. Olha só, esse dado também da pesquisa. Só em 2019, 104,8 mil mortes foram relacionadas ao consumo de álcool. E também a pesquisa mostrou que o custo, né, quanto as pessoas gastaram com o consumo de álcool no mesmo ano, foi de mais de 18 bilhões de reais. E a maioria, né, 78% desses gastos foram homens que compraram e consumiram bebidas alcoólicas. Então, realmente um dado bem alarmante, né, como você mesmo disse, 12 mortes por hora aqui no Brasil. Eu conversei com o Dr. Adalberto de Lima, que é clínico geral, sobre esse assunto, e a gente vai acompanhar a entrevista agora. Dr. Adalberto de Lima, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O nosso papo hoje é sobre o consumo de álcool, que ainda causa aí, em média 12 mortes por hora. Essas mortes, Dr. Adalberto, estão relacionadas a quais fatores? Bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Veja, o consumo de álcool hoje em dia é uma coisa que é uma droga lícita, ela não deixa de ser uma droga, né? Então, e a gente tem muita preocupação porque ele é o caminho de abertura para outras drogas. A grande preocupação da pessoa que faz uso frequente da bebida alcoólica é porque ele pode ter lesões orgânicas no próprio organismo pelo fato do consumo de bebida alcoólica em excesso. Ele vai ter problemas hepáticos, que ele pode ter a nossa conhecida cirrose hepática provocada pelo álcool, ele pode ter doenças neurológicas, ele passa a ter demência, esse paciente vai ter doenças dos nervos periféricos, ele passa a ter as neuropatias periféricas provocadas pelo álcool. Isso é coisa própria da pessoa. E, por outro lado, essa bebida que a pessoa faz uso em excesso, ele vai estar submetida a transtornos psiquiátricos, transtornos mentais, que vai desencadear uma agressividade maior. Então, é a porta de entrada para a agressividade. Então, isso leva a pessoa a ter problemas dos relacionamentos familiares e conjugais, com os filhos, a pessoa passa a ter uma agressividade maior com outras pessoas, a pessoa pode muitas vezes se tornar extremamente agressivo e se envolver em brigas. Essa pessoa entra para o mundo do crime por causa dessa situação, dessa agressividade. E também a gente preocupa muito porque a pessoa que é uma pessoa jovem, que é trabalhador, se embriaga, no outro dia ele tem a ressaca, ele começa a perder dias de trabalho. Esses dias de trabalho vai preocupar muito porque onera as famílias, onera as empresas, o pessoal já não quer mais contratar uma pessoa que bebe muito e, por outro lado, a pessoa está submetida a muito mais riscos. Riscos de queda da própria altura, riscos de acidentes no trabalho, risco de acidentes automobilísticos, que é o nosso grande foco hoje em dia. É o pessoal que bebe e se envolve em acidente de trânsito. Então, é uma série de fatores que o álcool faz e que mata muita gente. Principal causa de morte ainda do álcool são os acidentes provocados pelo uso de bebida alcoólica e também as doenças do fígado, principalmente a nossa cirrose, que mata muitas pessoas em idade jovem, idade produtiva. São pessoas na faixa do 30 a 40 anos e que acabam morrendo por esse consumo excessivo. Doutor Adalberto, o impacto do consumo do álcool ainda é significativo, né, em termos de saúde pública? Muito significativo, porque você perde principalmente a pessoa na idade jovem. É aquela pessoa que está produzindo, que ele deixa de trabalhar por
atestados que ele coloca por estar passando mal, é a pessoa que se envolve em acidente e essa pessoa tem um custo muito grande, porque a pessoa vai parar de trabalhar, vai parar de produzir e vai encher os hospitais, vai consumir cirurgias, vai consumir exames, vai consumir internamento, vai sair do convívio familiar. Isso então é muito sério, é uma coisa muito grave e que nós chama muita atenção. Nós temos assim alguns meses do ano que a gente chama o Setembro Amarelo, que a gente chama a atenção para os acidentes. Aí, acidentes de moto, envolvendo principalmente o uso de bebida alcoólica. E também as pessoas que ficam internadas por doenças do fígado, que nós temos muito, hemorragia digestiva, uma série de coisas causadas pelo álcool que a gente tem que ter. E nas mulheres, que é uma parte mais sensível também, são as doenças relacionadas com câncer. Então, o álcool também é um preditor importante no desenvolvimento dos cânceres gástricos e câncer hepático. Então, a gente chama a atenção que você pode ter uma série de doenças relacionadas com o consumo excessivo de álcool. Entendido. O senhor mesmo falou que é uma droga lícita, né? A gente consegue comprar com uma certa facilidade nos mercados, enfim. Como é que a gente faz para reduzir esse número de mortes? O equilíbrio aí, no caso do consumo de bebida alcoólica, seria a solução? Seria sim. Nós só temos no Brasil a restrição para os menores de 18 anos. Desenvolver políticas públicas para desincentivar, fazer com que a gente retire essas propagandas que tinham na televisão do pessoal que faz uso de bebida alcoólica. Quanto menos propaganda, e também deveria ser uma política que as pessoas que fazem uso de álcool não seja assim seja tão benevolente. A pessoa que está sob efeito de álcool em acidente de trânsito, outras situações de acidentes ou de agressividade ou de crime, essa pessoa tem um agravante nesse julgamento, que a pessoa seja mais penalizada, porque quando houver isso, o pessoal vai pensar um pouco mais em pegar um carro, beber e sair dirigindo. Quando ele se envolver num acidente, se ele tiver a penalidade, se ele se envolver e tiver alguma lesão fatal de outra pessoa, uma lesão física qualquer, se ele for penalizado por isso, e se ele não tiver as benécias de ter a restituição do dinheiro, do seguro para consertar os carros, o serviço de saúde não ser tão benevolentes em estar dando cobertura para acidente, pessoal que fica em casa parado por um tempo, debilitado, então é preciso rever isso. A pessoa que faz uso do álcool, ele faz um uso que ele está consciente quando ele começa a usar, então ele precisa ser responsabilizado pelo que ele faz, que na verdade nada mais é do que a pessoa que está colocando a vida sua e de outros em risco. Então não é só a sua, você coloca outras pessoas em risco, então essa pessoa precisa ter essa consciência que ele está submetendo a isso e ele precisa ser penalizado por isso também. Perfeito, doutor Adalberto, muito obrigada por conversar e esclarecer, né, esse assunto para a gente que é tão importante. Muito obrigado a vocês, um dia sempre disponível aqui, tá? É um prazer muito grande falar com vocês. Muito obrigado. A gente acompanhou agora, né, a entrevista com o clínico geral Adalberto de Lima, falando sobre a importância do consumo consciente do álcool. A gente sabe que, como o doutor mesmo falou, o álcool é uma droga lícita, no caso permitida, né, de ser consumida no Brasil. Porém, né, muitos riscos aí podem derivar desse consumo, principalmente se ele não for consciente, realmente se não for, né, um copinho, né, uma dose, mas se o consumo for exagerado, as doenças podem se desenvolver, né, e também podem gerar diversos outros transtornos mentais e também problemas com relação a acidentes, também as mudanças de comportamento, enfim, são vários fatores que podem ser agravados com o consumo de álcool se não for de forma equilibrada. E a gente reforça, né, a venda de bebida alcoólica, ela só é permitida no Brasil para maiores de 18 anos. Isso de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e também de acordo com a Lei das Contravenções Penais. É isso, Mário, eu volto com você. Muito bem, obrigado, Juliano Adalberto. Lembrando que alguns países, né, tem uma legislação específica. Por exemplo, no Chile, você não pode sair bebendo no meio da rua em vários países. E em outros países também, né, existem regras, por exemplo, né, para que as pessoas elas possam beber. Então, você vai beber no meio da rua, não pode. Nos Estados Unidos, quando o dono do bar está percebendo que a pessoa
ele acha que você está exagerando, ele chega e diz, eu não bebo mais, não cedo mais bebida para você. Isso aí, se fosse acontecer no Brasil, imagina o problema. Porque tem gente que acha que nunca tá bêbado, né? Ainda quer sair dirigindo por aí. Vamos passar no WhatsApp Cidade, 998780997.